Todos conhecem a história de Noé, o homem que construiu uma arca gigante para sobreviver a um dilúvio que destruiria o mundo. Mas, e a mulher que esteve ao seu lado? A mulher que o ajudou durante 120 anos de trabalho? A mulher que enfrentou o fim do mundo e se tornou a mãe de toda a humanidade? Seu nome não está na Bíblia, um detalhe que a torna ainda mais intrigante. Mas sua história, silenciosa e poderosa, mudou o destino de todos nós. Imagine como era a vida dela, antes de tudo. Uma mulher comum, casada com Noé, um homem que a Bíblia descreve como justo e íntegro. Eles tinham uma família, 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A vida era simples, previsível, como a de tantos outros ao seu redor. Eles cuidavam da casa, plantavam seu alimento, viam seus filhos crescerem. Uma rotina tranquila. Até que um dia, tudo mudou. Noé chega em casa, o rosto sério, e traz uma mensagem inacreditável. Deus vai destruir a terra com um dilúvio. Precisamos construir uma arca gigante. Isso vai levar 120 anos. Como você reagiria? Sua primeira reação seria acreditar? O mundo ao redor deles nunca havia visto uma chuva torrencial. A ideia era absurda. No entanto, a Bíblia não registra nenhuma dúvida dela. Nenhuma contestação. Ela simplesmente acreditou. Ela ficou ao lado do marido, unindo suas mãos às dele numa decisão que selaria não apenas o futuro deles, mas o de toda a humanidade. Uma demonstração de fé pura. Crer no impossível, quando o mundo inteiro duvida. E então começa o trabalho. Dia após dia, ano após ano, por 120 longos anos. Pense nisso. Não foi um projeto de fim de semana. Foi o projeto de uma vida inteira. Enquanto Noé e os filhos cortavam e montavam as enormes tábuas de madeira, ela estava lá, sustentando tudo, levando água e comida, cuidando das feridas, administrando o lar, em meio a um canteiro de obras apocalíptico. A arca crescia lentamente, uma estrutura colossal surgindo em terra seca. E com ela, a zombaria do mundo. As pessoas ao redor não entendiam. Eles ridicularizavam. Louco! Gritavam para Noé. Dilúvio? Nunca choveu assim. Antes, imagine o peso disso. Ser conhecida como a esposa do maluco da arca. Ir ao mercado e ouvir os sussurros. Ver os olhares de pena e desprezo. Imagine criar seus filhos nesse ambiente, ensinando-os a se manterem firmes enquanto o mundo inteiro os chamava de tolos. 120 anos é muito tempo. Tempo suficiente para duvidar 1000 vezes. Em noites silenciosas, olhando para o céu, estrelado e perfeitamente seco. Será que ela nunca se perguntou se estavam mesmo fazendo a coisa certa? Mas ela permaneceu fiel. Ela não apenas apoiou Noé. Ela foi uma mãe guerreira. Ela preparou seus filhos e suas futuras noras para o que viria, ensinando-os a confiar em Deus quando ninguém mais confiava. Ela estava, literalmente, ajudando a criar o futuro da humanidade. Até que, finalmente, depois de mais de um século de espera e trabalho, os sinais começam a aparecer. O céu, antes sempre claro, começa a mudar. E então, o impossível acontece. Animais de todas as espécies começam a chegar em pares, de forma organizada, marchando em direção à arca, exatamente como Deus havia prometido. A reação das pessoas ao redor muda da zombaria para o espanto, e logo, para o medo. A família inteira, 8 pessoas, entra na arca. E então, Deus fecha a porta. Uma porta gigante e pesada, que se fecha lentamente, selando-os lá dentro. Pela última vez, ela olha para o mundo que conhecia. Para os vizinhos, os amigos, talvez até parentes, que escolheram ficar do lado de fora. Uma lágrima escorre por seu rosto, enquanto o som da porta se fechando ecoa, profundo e final. E o silêncio que se segue é quebrado pelo som de uma única gota de chuva. Depois outra e mais outra. As gotas se transformam numa tempestade. A tempestade num dilúvio. A água sobe rapidamente. Do lado de dentro, no balanço da arca, eles ouvem os gritos lá fora.
os pedidos de socorro, as batidas desesperadas contra a madeira. Mas a porta que Deus fechou, ninguém pode abrir. Por 40 dias e 40 noites. A chuva não para. Mas a jornada deles estava longe de terminar. Eles ficariam dentro daquela arca escura e flutuante por mais de um ano. Um ano inteiro cuidando de centenas de animais famintos e assustados. Um ano mantendo a família unida em meio ao caos, ao medo e à incerteza. Ela foi o coração daquele microcosmo. Alimentou, limpou, confortou os filhos. Orou com o marido. Ela foi a guardiã da esperança, quando tudo do lado de fora era desespero. Até que finalmente, depois de uma longa espera, uma pomba enviada por Noé retorna com um ramo de oliveira no bico. O sinal. Terra seca. A porta da arca se abre e uma luz intensa inunda o interior. Ela é uma das primeiras a sair, a pisar em um mundo novo. Um mundo lavado, limpo, mas também vazio, silencioso. A primeira coisa que eles fazem não é procurar um abrigo ou comida. Eles constroem um altar, eles adoram a Deus, agradecendo pela vida, pela preservação. E nesse momento, Deus faz uma promessa, selada com um sinal magnífico no céu. O arco-íris, uma aliança de que nunca mais destruiria a terra com água. Daquela mulher e de sua família, de seus 3 filhos e suas noras, veio toda a humanidade. Cada pessoa viva hoje, você e eu, descendemos dela. O nome da esposa de Noé não foi registrado nas páginas da história, mas seu legado é eterno. Ela acreditou quando todos duvidaram. Ela permaneceu quando todos abandonaram. E ela recomeçou quando tudo parecia perdido. A história dela nos faz pensar: que tipo de legado estamos construindo com a nossa fé e nossas ações? Sua vida é uma prova silenciosa de que não é preciso ter um nome em destaque para mudar o mundo. Às vezes, o maior heroísmo está na fé, na perseverança e no amor que sustentam tudo em silêncio. Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, deixe seu comentário dizendo o que mais te impressionou. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias bíblicas esquecidas como esta.